O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou, começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus". Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O maior desafio para todos nós que cremos no Senhor Jesus é justamente o desapego total para deixar com que a sua palavra nos preencha, que ela possa encher o nosso coração. E hoje, com a celebração de São Gregório, nós podemos refletir justamente sobre isso. Primeiro, porque Gregório vem de uma família de posses. Chegou a ser um dos últimos, se não me falha a memória, prefeitos da cidade de Roma. E era tão desapegado dos seus bens, que muitas das coisas que a sua família possuía, ele vendia para distribuir aos pobres, conforme a necessidade de cada um. E a partir daí então que ele tem de fato esse encontro com o Senhor, vai praticando a justiça e renuncia a tudo isso para justamente viver, entregar a sua vida ao próprio Cristo, na condição da vivência da vida religiosa, monástica e assim por diante. Influenciado muito por São Bento, porque tornou-se um beneditino. E que foi ali justamente em busca de uma vida monástica, para que pudesse cada vez mais ser alimentado, preenchido em sua vida, para que depois então pudesse dar a toda a igreja daquela mesma fonte que ele bebeu lá na vida monástica, na vida dos monges beneditinos. E a palavra de Deus nos leva justamente a refletir sobre tais questões. Primeiro, nós devemos nos perguntar como nós vivemos a nossa vida de fé e como nós caminhamos no nosso dia a dia diante dessa vida. Porque a grande proposta que Deus nos dá desde os primórdios é que a nossa vida e o nosso coração esteja voltada totalmente para Ele. A vida para Deus, o coração para o seu Filho Jesus Cristo. A vida do qual a sua palavra vai iluminar e conduzir os nossos caminhos. O coração para que a palavra de Cristo nos faça discernir entre o bem e o mal e aquilo que de fato nos leva à salvação. E um exemplo da falta de compreensão de tudo isso foi nos dado na primeira leitura, através das comunidades, ou melhor, da comunidade de Corinto. Começa-se a divisão. Uns colocam-se como se fossem seguidores
de Paulo, outros se colocam como seguidores de Apolo. E o apóstolo Paulo diz assim: mas espera aí, ninguém pode ser de Paulo, de Apolo, seja de quem for, todos nós somos de Cristo, porque quem nos conduz é Cristo. E se nós pregamos o Evangelho, nós o fazemos em nome de Deus, nós o fazemos em nome do Senhor. E por que que isso acontecia? E algumas semelhanças acontecem em nossos dias. Porque justamente a condição era a visão humana. Eles não tinham acolhido e entregue verdadeiramente o coração à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo começa a dizer: bom, eu tentei dar coisas sólidas para vocês, né? Mas tive que dar leite, e nem leite vocês conseguiram beber. Então eu tentei dar a doutrina e ensinar o que é de fato ser cristão, mas vocês não entenderam. Fui um pouco mais abaixei um pouco mais o entendimento, ainda assim vocês não entenderam. Para nós, o grande entendimento é justamente acolher a palavra de Deus. Por isso que todos nós devemos dizer em uma só palavra, em um único coro: somos todos de Cristo. Quem prega a palavra não prega a sua palavra. Quem ensina não ensina a si mesmo. Quem prega, prega a palavra de Cristo. Quem ensina, passa os ensinamentos do Senhor Jesus. E se nós, que acolhemos a palavra, nos deixamos ser conduzidas por ela, e justamente nos alimentamos desta palavra que torna-se sólida em nossa vida, então o nosso segmento vai ser para um único ser, para um único homem e Deus, como professamos a nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer que somos disso, daquilo, ou daquele outro, mas somos todos de Cristo. E quando de fato há essa vivência, quando de fato há o entendimento da palavra por aqueles que em nome de Cristo nos ensinam, então nós entendemos que somente a salvação há no Senhor Jesus, somente a remissão dos pecados há no Senhor Jesus, e somente Ele é o alimento para a nossa salvação. Deste modo, aquelas pessoas da qual viram Jesus ali, curando a enfermidade da sogra de Pedro, entenderam por primeiro quem era Jesus. Talvez não compreenderam na totalidade que ele era o Messias, mas entenderam que ele estava realizando os sinais da parte daquele que somente vem de Deus e que só pode ser Deus. Por isso que foram ao encontro, levaram seus enfermos, fizeram isso, fizeram aquilo, para que justamente Jesus pudesse manifestar a sua graça aos olhos deles para com aqueles que estavam enfermos. E isso Jesus continua realizando até hoje em nossos dias. Quantas são as graças, quantas são as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós, quando clamamos, quando pedimos, como fizeram aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo que elas viram a manifestação da graça de Deus por meio do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, quando derramou graças, curando os enfermos, também acolheram a sua palavra. A palavra que toca o coração, a palavra que transforma a própria vida. Essa mesma palavra que toca o nosso coração e que também deve transformar a nossa vida. Por isso, volto a dizer, todos nós devemos sempre, a cada instante, a cada dia da nossa vida, dizermos: somos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Porque aí, cada vez mais, com a sua palavra, tocando o nosso coração, nós vamos sempre nos voltando para Ele. Vamos cada vez mais nos aproximando dEle. Vamos vivendo segundo aquilo que realmente Ele pede
a cada um de nós. E aí então, nós não vamos ter nenhum risco de nos apegarmos às coisas deste mundo, de nos apegarmos ao próprio homem, dizer que somos disso, daquilo, daquele ou daquele outro. Mas vamos, em verdade, como diz o próprio Senhor Jesus, em verdade vamos dizer, somos de Cristo, porque Ele é o único Deus, porque Ele é o único Senhor da nossa vida. E é nele que encontramos a salvação, é nele que encontramos o perdão dos nossos pecados. Não é à toa que nós cantamos a resposta à primeira leitura, o Salmo, feliz a nação cujo Senhor escolheu como seu povo. E nós somos essa nação. Somos uma nação feliz, uma nação santa, uma nação abençoada por esse Deus que nos escolheu, porque somos dele o seu povo. E ele é e deve ser o único Deus e Senhor da nossa vida. Então peçamos ao Cristo que pela intercessão de São Magno possamos nós, cada dia, nos aproximar mais do Senhor. Cada dia nos desapegar de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Termos em nossas necessidades, mas não substituir essas coisas pelo nosso Deus. Mas estarmos apegados, tendo a maior de todas as riquezas em nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Para que aí continuemos a caminhar segundo a sua palavra, participando da sua graça, nos alimentando do seu corpo e sangue, para que, ao caminharmos neste mundo, possamos alcançar a terra prometida, o reino dos céus. Que assim seja. Amém. E vamos então agora elevar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos. E vamos pedir ao Senhor de modo muito especial que nos conceda a graça de fazer sempre mais dele o único Deus e Senhor da nossa vida. E que o nosso coração, a cada dia, esteja e seja desapegado dos bens terrenos para nos apegar ao Senhor Jesus e dar a Ele em nosso coração o lugar devido.